E aí, beleza? Em uma tarde sombria, um grupo de padres está se aproximando do enxame de vampiros chamado Sola Mira. E assim que conseguem entrar, Black Hat percebe que há algo errado. Mas Priest é firme em relação às suas ordens de encontrar a rainha e exterminá-la. Então, eles continuam. Mas de repente percebem que é uma armadilha e são puxados para baixo do solo. Alguns são capturados e outros escapam em direção à luz do dia. Mas Priest não consegue ajudar Black Hat e ele é capturado. O mundo dos padres é um mundo que sempre teve vampiros e uma guerra sangrenta entre os humanos e os vampiros foi travada por eras, destruindo um ao outro e o mundo em si. Diante da extinção, os humanos recuaram para cidades muradas sob a proteção da igreja. Então eles criaram a arma definitiva contra os vampiros. Os padres, que eram poderosos guerreiros treinados na arte do combate contra vampiros, que dizimaram sozinhos a ameaça das criaturas das trevas. Os vampiros restantes foram colocados em prisões e a igreja, com medo de sua própria arma, dispensou os padres. Apenas alguns deles permanecem na sociedade e, como a igreja não precisava deles, caíram no esquecimento junto com os vampiros. Muitos anos depois, Owen perfura o solo verificando os níveis de radiação. Ele diz à sua esposa Shannon que, de acordo com suas descobertas, eles poderiam começar a plantar. Lucy chega em casa já perguntando sobre a comida. Owen pergunta a ela onde esteve e quando ela diz que estava na cidade, ele fica irritado porque ela desobedeceu sua palavra e deveria ter ido à igreja. Ela diz que é velha o suficiente, mas ele diz que essa regra não se aplica ao lugar onde vivem. Lucy fica irritada porque se sente como uma prisioneira no posto avançado em que vivem. Shannon interrompe a discussão e os faz rezar à mesa. De repente o chão treme e Lucy fica assustada. Owen verifica o lado de fora e vê um grupo de vampiros se aproximando da casa. Ele diz às mulheres para descerem ao esconderijo. Shannon abre e coloca Lucy, dizendo para ela não gritar. Na sequência, Lucy ouve tiros e seus pais gritando, sendo despedaçados pelos vampiros. A escotilha se abre e alguém entra, aterrorizando Lucy. Já na cidade da catedral, ainda está sob a proteção da igreja. Seus habitantes estão constantemente sob o olho do clero dominante. Enquanto Priest anda entre o povo, os sinos da igreja tocam e todos param para prestar homenagem, com uma voz dizendo que ir contra a igreja é ir contra Deus. Priest vai a um confessionário e entra na cabine automatizada. Ele implora para ser perdoado por seus pecados e sua voz é reconhecida pela máquina. O Monsenhor Orellas aparece na tela e o padre faz sua confissão. Ele teve sonhos sobre a guerra com os vampiros e o tempo em que não conseguiu salvar um de seus homens. O padre começou a questionar e duvidar de sua fé. O Monsenhor responde que o diabo tem muitas formas e que se pode combatê-lo por meio do sacrifício pessoal e do trabalho. Então lhe dá suas orações e repete a mesma frase. Mais tarde, o padre está voltando para sua casa em um elevador. Um menino pergunta sobre sua tatuagem, mas sua mãe diz que ele não deve falar com aquele homem, pois é um padre e eles não são bem vistos na sociedade. Logo que ele está prestes a entrar em seu apartamento, Priest derruba um homem que o vinha seguindo. Hicks lhe diz que é o xerife da cidade onde seu irmão Owen vive e que ele foi ferido. Lucy foi levada pelos vampiros e Shannon morta. O homem segue o padre para dentro e lhe diz que Lucy falava dele como um herói de guerra, o melhor em matar vampiros, dizendo que irá sozinho atrás dela, mas preferia sua ajuda, pois conhecia os vampiros. O padre não pode simplesmente aceitar. Ele vai ver o clero dominante para pedir a reintegração de sua autoridade como padre. O Monsenhor Orellas foi informado pelo Monsenhor Chamberlain de seus problemas. Então o padre lhes diz que sua família foi atacada por vampiros, mas o Monsenhor ri, dizendo que nenhum vampiro escapou das reservas. Ele acha que foi obra de bandidos do deserto e que o xerife estava enganado. O Monsenhor diz que não há mais ameaça de vampiros. Chamberlain tenta ajudar o padre em sua missão, mas ele o interrompe e ordena que o padre não abale a fé dos cidadãos. O padre continua a questioná-lo e é lembrado pelo Monsenhor que questionar a autoridade do clero é absolutamente proibido. Se ele desobedecê-los, seria destituído da ordem e excomungado. Enquanto isso, em um trem em alta velocidade, Lucy é mantida em uma gaiola pelos vampiros. Ela é provocada por um deles até que Black Hat chega, dizendo que ela está em uma gaiola
Sola para sua própria proteção. Ela responde dizendo que seu tio Priest virá atrás dela. Mas é isso que Black Hat realmente quer. O Monsenhor Chamberlain diz a Priest que o julgamento é final, mas ele está desapontado que, depois de tudo o que sacrificou, eles não o escutaram. Mas Chamberlain diz que a guerra já foi vencida e o padre discorda. Ele diz ao padre para não cometer sacrilégio apenas para caçar um pequeno bando de saqueadores. Nesse momento, a polícia invade o bar em que estão e Chamberlain diz que ele precisa pensar muito bem no que irá fazer. Mas o padre está pronto para quebrar seu voto e derruba os oficiais um a um em questão de segundos e mata todos sem piedade. Mais tarde, ele se prepara para ir atrás da menina e sai em seu veículo partindo da cidade da catedral. O padre então passa pelos últimos vestígios do mundo humano e entra no deserto. Com incrível velocidade, ele chega ao posto avançado de seu irmão. O padre entra na casa devastada e encontra uma foto da família de Owen. O xerife pensa que ele está saqueando, mas quando percebe que é o padre, fica feliz em vê-lo chegar. Eles vão para a cidade e o xerife expulsa um vendedor de sua cidade por tentar vender armas falsas contra os vampiros para seu povo. Os moradores protestam e dizem que precisam das armas, mas Hicks lhes diz que não há mais vampiros. Mais tarde, o padre vai ver seu irmão. Owen pergunta por que ele nunca voltou, mas Priest responde que fez votos e não podia. Quando Owen lamenta que não conseguiu salvar Shannon, o padre o conforta dizendo que ele deu a ela uma vida, que ele como padre nunca poderia dar. E Owen confessa que ela nunca se esqueceu dele. Owen implora para ele encontrar Lucy e matar todos os vampiros que ele encontrar. Mais tarde, o xerife diz ao padre que o clero está à procura dele e que eles não permitem o resgate de Lucy. Hicks quer se juntar a ele na busca e agarra uma bala e a corta ao meio no ar com uma faca. O padre pergunta se ele é bom com uma arma e ele responde que é ainda melhor do que com uma faca. E o padre prepara balas com cruzes para Hicks usar, já que ele não usa armas. De volta à cidade da catedral, um esquadrão de padres foi convocado pelos monsenhores. Suas ordens são trazer o padre vivo ou morto. Os padres não gostam dessa ordem, mas eles são obrigados a fazer. O padre assiste ao funeral de seu irmão, que foi sepultado ao lado de Shannon. Mais tarde, no posto avançado, o padre encontrou pegadas que não correspondem nem aos vampiros nem aos seus familiares. Os dois saem em direção à reserva de vampiros mais próxima. O xerife diz que eles são uma tribo caída e eles não terão muito tempo, pois o sol está se pondo. Uma vez que entram, veem que não há guardas lá e que o lugar está infestado de simpatizantes de vampiros. O xerife explica que a maioria dessas pessoas são familiares voluntários, querendo se infectar. Eles se aproximam de um e ele imediatamente diz que o padre não é bem-vindo lá porque suas terras são protegidas. O xerife diz a ele o que estão procurando e o familiar diz que ninguém passou por sua reserva. Eles abrem o portão principal e entram, encontrando o lugar em um estado terrível e os corpos dos guardas espalhados pelo chão. O padre entra em uma cela e interroga um familiar, ameaçando abrir o caixão de seu mestre se ele não lhe disser onde está Lucy. De repente, um grupo de familiares aparece, pronto para lutar. Eles atacam o xerife, que corre para fora apenas para ser atacado por outro familiar. O padre aparece bem a tempo e mata os familiares, exceto um. Ele interroga o sobrevivente, mas este defende os vampiros e faz o padre parecer o monstro. O sol começa a se pôr e ele diz que é tarde demais, porque a noite é o tempo deles. Uma vez que o sol se põe, os vampiros saem de seus caixões e instantaneamente cercam o padre e o xerife. O padre saca uma bíblia e começa a ler, mas instantaneamente puxa armas de entre as páginas e as usa para matar dois dos vampiros. Ele luta contra o outro enquanto Hicks tenta atirar em um, mas quando é dominado, o padre mata esse também. De repente, um dos vampiros solta um grito e foge. O padre volta ao familiar e o interroga novamente. Ele diz que levaram ela para o oeste, mas que ele nem sabe o que está por vir. O vampiro volta e ataca o padre. Eles lutam e caem dentro dos limites da reserva. Hicks espera com sua arma pronta, mas é o padre quem sai vivo. Os dois conversam sobre o que devem fazer e o padre diz que a colmeia Sola Mira fica a oeste. Hicks pensou que todas as colmeias haviam sido destruídas, mas ele diz que eles devem ainda verificar e talvez, se encontrarem os vampiros desaparecidos da reserva, também encontrarão Lucy. Então ele dá a Hicks algumas dicas de como matar vampiros, porque
eles não se movem como humanos. Se ele quer matar um, precisa antecipar seus movimentos. Enquanto isso, o vendedor da cidade faz uma visita a Black Hat para dar-lhe algumas informações. Ele pede alguma compensação, mas Black Hat ameaça beber seu sangue. Então ele dá as informações independentemente. O vendedor diz a ele que o padre apareceu na cidade depois que levaram Lucy e que ele estava com o xerife. Black Hat diz que ele fez bem, mas ainda assim bebe seu sangue e o transforma em um familiar. Simultaneamente, a sacerdotisa chegou ao posto avançado e está no rastro deles. O padre e o xerife partem para o oeste. Durante uma pausa, o padre pergunta se o irmão dele sabia que Hicks estava junto com Lucy, ao que ele responde que não. E a sua pergunta se ele a amava, ele responde que sim. O padre responde que se ela estiver infectada, ele a matará. Finalmente, eles chegam à colmeia e escalam suas paredes. E assim que entram, o padre tem flashbacks do tempo em que estava lá durante a guerra. Ele ilumina a colmeia e diz ao xerife para atirar em qualquer coisa que apareça e não seja ele. O padre desce pelo eixo. Hicks encontra um brinquedo enterrado na sujeira e explora o nível da colmeia em que está. Uma criatura aparece atrás dele. Enquanto isso, o padre investiga os túneis da colmeia. Ele vê alguém passar correndo por ele e o segue. Quando ele vê uma luz no fim de um túnel, é surpreendido pela sacerdotisa. O padre a pergunta o que ela está fazendo lá e ela diz que foi enviada pelo clero. Ela e os outros se separaram na reserva. Ele diz a ela que não teve escolha a não ser quebrar seu voto. Eles ouvem tiros à distância. Quando encontram Hicks, o padre diz a ele que a criatura é um guardião da colmeia, que é grande demais para descer lá. O padre e a sacerdotisa saltam para lutar contra ela. A criatura derruba o padre e depois corre atrás da sacerdotisa. Ela circula acima deles, esperando para atacar. Eles trabalham juntos para chegar à criatura e o padre é quem desfere o golpe final. De repente, a criatura acorda e Hicks atira nela até a morte. Mais tarde, os padres conversam, enquanto Hicks guarda a entrada. A sacerdotisa questiona por que haveria um guardião em uma colmeia abandonada. Então, ela diz a ele que o xerife tentará impedi-lo de matar Lucy se ela estiver infectada. O padre pensa que ele não seria capaz. Eles falam sobre o que fizeram depois da guerra e compartilham suas dificuldades. Ela diz a ele que não o levará preso, mas que veio até ali para avisá-lo. Ela, assim como ele, sofre de visões perturbadoras devido à guerra, mas como gosta do padre, nos bons momentos, porém, ela pensa nele. Os três continuam explorando a colmeia e chegam a uma seção nova e reconstruída. Eles entram apenas para encontrar uma colmeia massiva, feita para um novo exército. O único problema é que não há ninguém lá. Enquanto continuam a investigar, a sacerdotisa diz a Hicks que o padre foi levado muito mais tarde pelo clero e seu sacrifício foi maior do que para a maioria deles. Ele se aproxima e diz que o ar está mudando e eles encontram uma enorme saída voltada para a cidade de Jericó, para onde os outros padres estavam indo. Nesse momento, o trem dos vampiros chega à estação de Jericó, para o pavor do guarda da estação. Ele para bem em frente, mas ninguém sai do trem. Quando ele vai verificar a porta, um vampiro o mata. Então Black Hat sai, chamando os outros para começar a caçada. Uma família está ouvindo música, quando um vampiro invade sua casa e mata o pai. A cidade inteira está sob ataque do exército de vampiros, enquanto Black Hat o conduz como uma ópera. De repente, os três padres que estavam atrás do padre chegam e o enfrentam. Ele derruba o primeiro sem problemas. E Black Hat pergunta aos dois restantes se eles querem se juntar a ele, pois está dando uma escolha para seus irmãos. Na manhã seguinte, o grupo chega à cidade. Para encontrá-la desolada, eles se separam para procurar pelos prédios. A sacerdotisa encontra dinamite e o padre entra em uma casa vazia. Hicks e a sacerdotisa se encontram percebendo que não sobrou ninguém, pois havia muitas bocas para alimentar. O padre está no meio da cidade, rezando em frente aos corpos dos outros irmãos. E Hicks pergunta que tipo de vampiro
vampiro poderia ter matado 3 deles, o padre responde que é algo que eles nunca viram antes. Então ele percebe como os vampiros puderam desaparecer da cidade antes do nascer do sol. Eles vão para a estação de trem, onde Hicks diz a eles que o trilho sobe até as cidades e Jericó é a última parada no deserto. A sacerdotisa e o padre percebem que todo o plano foi sistemático para tirar os padres das cidades, para que o exército inteiro de vampiros possa derrubar as cidades indefesas. Ela mostra a eles a dinamite e faz um plano no qual ela derrubará a ferrovia e os dois irão resgatar Lucy do trem. O padre vai abastecer as motos. Enquanto isso, Black Hat oferece comida a Lucy, que está muito cansada e machucada. Ele diz a ela que quer o que todos querem, ser livre para viver sem a penalidade do pecado. Lucy pega uma faca e a esconde, então pergunta a ele o que ele é. Ele explica que acredita que os vampiros são mais puros que os humanos e que ele é o escolhido para limpar o mundo impuro. Black Hat acrescenta que ela e o padre o ajudarão a fazer isso. De volta a Jericó, Hicks pergunta à sacerdotisa como o padre pode matar Lucy se ela estiver infectada, sendo ela sua própria carne e sangue. Ela diz a ele que se tornar um familiar significa que ela não é mais carne e sangue de ninguém. Antes de deixarem a cidade, eles queimam os corpos dos outros 3 padres. A sacerdotisa diz ao padre para lembrar que o poder deles não vem da igreja, mas de Deus. Ela o ama e diz que uma parte dela esperava que a morte de Shannon finalmente o libertasse. Então lhe deixa uma arma especial. Eles partem juntos em direção ao trem e param para observá-lo, quando Hicks ameaça matá-lo se ele não prometer que não matará Lucy se ela estiver transformada. Ele fica confuso sobre por que ele se importaria. A sacerdotisa diz que Lucy é sua filha, que era apenas um bebê quando o clero o levou. Ele a entregou a Owen e esse foi o seu sacrifício. O padre diz a ele que se o matar não será capaz de salvá-la sozinho, mas que só podem fazer isso juntos. Ao se aproximarem do trem, o padre diz à sacerdotisa para explodir os trilhos independentemente de ainda estarem neles. Hicks entra no trem pela parte traseira, ela acelera na frente e familiares vampiros a perseguem. A sacerdotisa aciona seu nitro da moto e escapa deles. E Hicks entra em uma camada de vampiros e padre sobe no topo do trem, onde Black Hat o espera. Black Hat explica ao padre perplexo que a rainha dos vampiros o transformou em um vampiro humano e pede para ele se juntar a ele para que possam retornar à cidade como irmãos. Padre pergunta sobre sua filha e ele diz que ela está esperando pela decisão dele. Ele o ataca, mas Black Hat desvia do ataque e diz que é mais forte que ele agora, então ele não pode vencer. Enquanto isso, a sacerdotisa prepara os explosivos nos trilhos e os arma. Enquanto vê os cavaleiros se aproximando, ela se prepara e assim que chegam, ela ataca imediatamente. Ela mata todos eles de uma forma incrível, mostrando poder e técnica, mas um dos familiares desmontou o detonador e ela elabora um novo plano. Já o padre e Black Hat estão lutando no trem, quase igualando-se em habilidade e força, mas o vampiro sempre encontra a vantagem superior. Ele pede ao padre para se juntar a ele novamente, mas ele recusa e lança seu punho em direção a ele, com Black Hat desviando de cada movimento. Ele derruba o padre e pensa que o empurrou para debaixo dos trilhos, mas ele se agarra ao vagão. Simultaneamente, Hicks está navegando pelo trem e escapa de um enxame de vampiros que despertam. Então ele encontra Lucy sendo levada por um familiar. Ele quer explodir a porta quando o padre perfura seu caminho para dentro do trem. De repente, os vampiros invadem o vagão do trem. Hicks atira neles primeiro, então faz buracos no teto para que a luz do sol entre. Eles vão atrás de Lucy pelo trem e quando finalmente a alcançam, Black Hat os impede de chegar até ela, jogando Hicks para fora do trem. Hicks encontra uma motocicleta de um familiar e o padre está sendo destruído por Black Hat, mas Lucy consegue escapar do controle dos vampiros e incendeia o vagão. Então ela vai atrás do vampiro, que lhe diz que o padre é seu pai. Eles lutam novamente e ele crava o padre em uma parede. Black Hat tira Lucy do trem e deixa o padre para queimar. Ao mesmo tempo, a sacerdotisa montou os explosivos em sua moto e dirige em direção ao trem. O padre acorda e se solta da parede, e Black Hat está pronto para transformar Lucy, quando ele de repente aparece e o ataca. Ela cai, mas ele a agarra a tempo. Eles pendem do lado do trem e Black Hat se prepara para empurrá-los. Quando veem a sacerdotisa,
sacerdotisa se aproximando. Ela pula da moto quando ela atinge o trem e o padre salta dele, segurando Lucy ao mesmo tempo. O trem é destruído junto com todos os vampiros nele, pois queimaram na luz do sol. Hicks vê a explosão e corre em direção a ela. Ele chega e encontra o padre e Lucy vivos. A menina pula em seus braços, a sacerdotisa caminha em direção a eles e o chapéu de Black Hat cai no chão. Mais tarde, o padre entra em uma missa realizada pelo Monsenhor Orelas. Ele se aproxima dele enquanto ele o menospreza por voltar. O padre joga uma cabeça de vampiro diante de suas pernas e diz para ele verificar o trem em chamas fora da cidade. Ele diz que a rainha dos vampiros não estava entre eles. Orelas o chama de charlatão e o ameaça. O padre diz que a guerra com os vampiros está apenas começando. Enquanto ele sai, ele encontra a sacerdotisa no deserto, que informa a ele que contou aos outros que se encontrarão com eles no ponto de encontro em outra cidade. O padre pilota em direção ao pôr do sol para seguir seu destino de caçador de vampiros. Terminando assim, Padre, filme de ação e terror de 2011, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!